Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31. Lucas 22, nós vamos ler do 31 ao 40. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenha negado que me conheces. E perguntou-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora, quem tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E quem não tiver espada, venda o seu manto e compre-a. Porquanto vos digo que importa que se cumpra em mim isto que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Pois o que me diz respeito tem seu cumprimento. Disseram-lhe eles: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhe: Basta. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. Amém. Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade ímpar. Eu reconheço mais uma vez a minha total dependência de Ti. Como o Senhor falou comigo nesse texto, me ajude a transmitir à Tua igreja, que essa palavra possa cair em solo fértil, que o Teu nome continue sendo glorificado. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Na igreja que eu pastoreio desde 2015, há 9 anos, eu sempre procuro trazer à memória dos irmãos que a vida, ela é uma guerra. A vida cristã, ou o jeito cristão de viver a vida, é uma guerra. Viver é guerrear diariamente, constantemente e interminavelmente. Eu vou repetir: viver é guerrear diariamente, constantemente e interminavelmente.
eu nunca escondi que eu sou um amante dos hinos da harpa. Eu sou apaixonado pelos hinos da harpa. E um deles, a letra diz: soldado somos de Jesus e campeões do bem da luz. E o coro continua: breve vamos terminar a batalha aqui. Breve, mas não terminou ainda. Eu também ouvi a equipe de louvor hoje cantando Ludmilla Feber. E eu sou apaixonado por outra música dela, que a letra também deixa claro que a vida é uma guerra. A Ludmilla Feber, saudosa, ela cantava em tempos de guerra: nunca pare de lutar, não baixe a guarda. A vida, ela é uma guerra diária, uma guerra constante, uma guerra ininterrupta. John Piper, em uma de suas obras, ele diz que Jesus também deixou muito claro que a vida é uma guerra. Jesus, ele disse assim, pastor Divino: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Algumas traduções diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Mas a pergunta é, pastor Euclides, o que é porfiar? Porfiar, segundo o dicionário Aurélio, é perseverar, é persistir. O dicionário Silveira Bueno diz que porfiar é lutar. Agora o dicionário Vini, eu estava lendo hoje, diz que a origem da palavra grega porfiar é agonizomai. E o que é agonizomai? Significa combater perseverantemente contra a oposição e a tentação. Olha só, porfiar é combater perseverantemente contra a oposição e a tentação. É perseverar de tal maneira, pastor Nilson, que se for necessário, tem que agonizar. Daí vem agonizomai. Jesus, ele disse: esforcem, lutem, perseverem, não desista. Quando Jesus, ele disse isso, ele está dizendo que a vida, ela é uma guerra. E nessa guerra, nós temos que nos esforçar, nós temos que lutar, nós temos que acreditar. Aleluia! Esse texto aqui, Lucas 22, é um dos muitos textos que joga luz a questão da batalha espiritual, da guerra espiritual. Jesus,
ele olha para Pedro e é engraçado, porque no início do chamado de Pedro, Jesus mudou o nome dele. Tu não serás mais Simão, tu serás Pedro. E agora, Jesus olha para Pedro e diz assim: Simão, Simão. Jesus, ele repete 2 vezes o nome de Pedro. Simão, Simão. Se você ler o Evangelho de Maria, Jesus, ele fez isso 2 vezes só. Jesus fez isso agora, Simão, Simão. E Jesus fez isso com Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Por que Jesus, ele usa a repetição? Segundo alguns estudiosos, é uma maneira de afeição e tristeza. Jesus está dizendo: Simão, Simão, divino, divino, Nilson, Nilson. E aí ele vai dizer: Satanás pediu para vos peneirar como trigo. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, falando sobre preparados para a batalha, nós nunca poderemos nos esquecer que a guerra existe. Nós estamos diariamente numa guerra. Jesus, ele disse: Satanás pediu para peneirar. O verbo pedir, pastor Divino, segundo os linguistas da Bíblia, o verbo pedir é o mesmo que foi usado com Jó. Quando o diabo aparece diante de Deus e pede: deixa eu tocar em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema. O objetivo aqui não é refinar. O objetivo aqui é destruir a fé dos apóstolos. Nessa guerra que eu e você encaramos, o diabo, ele quer destruir a nossa fé. Ele quer acabar com a nossa fé. Ele quer peneirar, cirandar. E aqui eu vou abrir um parêntese. Os discípulos estavam perto de Jesus. Tem gente que acha que estar perto de Jesus garante imunidade. Não, eu sou de Deus. O maligno não me toca. Não é bem assim. A guerra existe. Se o diabo, viu, pastor Euclides, se o diabo tentou peneirar Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus e por aí vai, você acha que ele não vai tentar peneirar a gente? Se ele tentou peneirar Jó, que era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, você acha que ele não vai tentar peneirar o Silas Neves? Se ele tentou peneirar
o próprio Jesus. Nós estamos no meio de uma guerra. É tempo de guerrear. Não é tempo de baixar a guarda. É tempo de lutar. É tempo de agonizar. Aleluia. Paulo disse, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim. Olha só, Paulo não está falando, a gente não vai ter que lutar não. É só saber ler português. Ele disse, porque não temos que lutar contra carne e nem sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes deste mundo tenebroso. Existe uma guerra. Nós somos soldados. Tem soldado dele aqui essa noite? Tem soldado dele aqui essa noite? Aleluia! A guerra existe! Ei, olha para mim. Enquanto a igreja estiver aqui, a igreja será militante. Viu, Maria? Não vai nessa onda aí, que a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Ô música abençoada. Ô música, né? E tem gente que chora. A luta acabou, a prova foi embora, agora é só vitória. E o diabo está lá. É isso aí. Acredita nisso aí. Porque ele é enganador. E ele quer enganar que não existe guerra. A guerra, ela existe. Os crentes, nós somos soldados. Nós somos soldados. Nós somos soldados. E soldado não fica jogando baralho. Soldado não fica no TikTok fazendo dancinha. Soldado não fica jogando tigrinho para tentar ganhar dinheiro, não. Soldado tem que preparar, tem que ter preparação. Aleluia, 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 aleluia. Agora vamos lá, pastor Nilson, já que eu falei que nós somos soldados, já que eu falei que nós estamos em guerra, uma guerra, olha para mim aqui, numa guerra é fundamental conhecer o inimigo. Numa guerra é fundamental conhecer o inimigo. O Léo foi jogador. Eu tenho certeza que quando ele ia jogar contra adversários, ele estudava quais os pontos fortes e quais os pontos vulneráveis. Isso é um requisito básico. Se eu vou duelar, se eu vou batalhar, se eu vou lutar, eu preciso conhecer o meu adversário. Sabe por quê?
Conhecer o adversário é questão de vida ou morte. Conhecer o adversário é questão de êxito ou de fracasso. Conhecer o inimigo não é para ficar amedrontado. Pastor Nilson, a minha esposa está aqui de testemunha. Eu fiquei quase 2 anos na igreja pregando sobre o diabo, a ponto dela falar: chega! Chega! Parece que quanto mais eu falava no diabo, mais ela aprontava. É como mexer numa caixa de marimbondo. Aí minha esposa um dia falou: chega, você tá bom de diabo. Aí eu falei: não, eu preciso conhecer, não é para temer, não é para ficar com medo, não é para ficar amedrontado. Eu preciso conhecer para ficar alerta e preparado para o combate. É necessário. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Simão, Satanás pediu para se andar com vocês. O nosso inimigo, um deles, é Satanás. E tem gente que parou de acreditar nisso. Tem gente que não acredita mais na existência do diabo. E o diabo existe. Satanás existe. Ele é o nosso inimigo, ele é o nosso oponente, ele é o nosso rival, ele é aquela criatura contra a qual nós lutamos. Eu falo lá na igreja, tem dois extremos que devem ser evitados. 2. O primeiro é aqueles que negam a existência do diabo. Não, diabo, eu vi um pastor falar. O diabo é uma invenção do folclore evangélico. Ah, é? Se o diabo não existe, Jesus era um louco. Eu vou repetir. Se o diabo não existe, Jesus tinha que ganhar um atestado de insanidade mental. Porque Jesus, só nos evangelhos, Jesus falou 26 vezes no diabo. E ele é o nosso adversário. Simão, Satanás pediu para se andar com vocês. Aí tem gente que não acredita mais que o diabo existe. Ele existe. E ele fica muito feliz quando você acredita que ele não existe. Quem dizia isso era o doutor Martin Lloyd Jones. Quem não acredita que o diabo existe é presa fácil, porque ele vai baixar a guarda. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Agora, Léo, tem o outro lado, que é pior ainda. Um lado não crê que ele existe. O outro lado
tudo é o diabo. Está engordando, é o diabo. Está ficando calvo, é o diabo. A gasolina acabou, é o diabo. Aconteceu a briga, a mulher, é o diabo. Tudo é o diabo. E parece que o diabo, ele é um outro Deus. É a doutrina chamada, eu coloquei aqui, eu não gosto, um maniqueísmo. É acreditar que o diabo é um segundo Deus. O diabo, ele não é adversário de Deus, porque Deus é todo poderoso. Eu vi um pregador famoso falar e Deus aposta a queda de braço com o diabo. Não é heresia, isso é maniqueísmo. O diabo não é adversário de Deus, ele é o nosso adversário. Ele é o nosso oponente. Deus não tem adversário. Aleluia, aleluia. Tem gente que tudo é o diabo. Aí eu sou obrigado a concordar com o pastor Batista, que ele inventou um versículo. Ele inventou um versículo. O versículo é lindo. Lançando sobre o diabo toda a vossa mediocridade. Olha que versículo bonito. É mais fácil falar que o culpado é o diabo. Tudo é o diabo. E aí o diabo parece que ele ganha poderes como os de Deus. Agora, a notícia boa, pastor Divino, é que o nosso adversário, até para tentar nos peneirar, ele precisa da permissão de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ei! O diabo, como disse Martinho Lutero, ele é o cão de Deus. Ele só vai até onde já viu o cão na coleira. E ele não é o cão solto, não, porque Jesus já amarrou ele. Jesus triunfou sobre ele. Aleluia! Ele é o cão de Deus. Mas a gente precisa conhecer o nosso adversário. Numa guerra, eu não posso entrar desconhecendo. Como o diabo ele ataca? O diabo ele ataca sutilmente, sorrateiramente, disfarçadamente. Paulo diz que ele pode se transformar até num anjo de luz. Ele disfarça. Em quarto lugar, ele ataca manipulando a palavra, como aconteceu no jardim. Em quinto lugar, eu não vou ter tempo, só isso aqui dá um sermão. A diferença entre possessão e opressão. Tem gente, pastor Divino, eu estava estudando, tem um psicólogo que está formando esse ano, então eu vou ter que vigiar mais, porque o camarada veio da Deus é amor, onde tudo é do diabo. Na Deus é Amor tinha entrevista com o diabo. Onde você veio? Qual o seu CPF? O que você está fazendo aqui? Você gosta da Assembleia? Gosto. Você gosta da Nova Vida? Eu amo.
Você gosta de Deus é amor? Não, 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 não. Eu estou falando, eu já fui. Eu já fui lá no Cabana. E o diabo ganhava. Ele era o protagonista lá. Tinha culto que ele era. Ele pregava lá. Eu gosto disso. Eu gosto de mulher que usa brinco. Eu gosto. Um pastor de calça rasgada. Eu amo esse aí. Então, olha só. Agora, olha só. A luz da psicologia. Tem casos que é depressão, tem casos que é opressão. E eu quase não vejo pastor pregar sobre isso. Tem coisas que é depressão. Charles Spurgeon, ele viveu em depressão. É diferente de opressão. E o diabo, ele oprime. Nem toda depressão é diabólica. Não é. Agora o diabo, ele é sutil. Ele é sorrateiro. Ele disfarça. E aí Jesus fala assim: Simão, Simão, Satanás pediu para vos tirandar. A primeira coisa que eu preciso saber é que a guerra existe. Em segundo lugar, eu preciso conhecer o inimigo. Em terceiro lugar, preparando para a batalha, pastor Divino. Não escandaliza agora não, viu? Eu espero não perder a minha agenda aqui. Eu vou ler, não escandaliza não. Eu vou ler Sun Tzu, A Arte da Guerra. Quem já ouviu falar desse livro? Pastor, você vai usar Sun Tzu? E Paulo usava até filósofo. Por que eu não posso usar? Olha o que o Sun Tzu, ele fala. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Olha só, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, você sofrerá uma derrota. Tem gente que conhece ele mesmo, mas não conhece o inimigo. Para cada vitória ganha uma derrota. Aí ele termina: se você não conhece nem o inimigo e nem a si, perderá todas as batalhas. O Pedrão, quando Jesus fala: Simão, Simão, Satanás pediu para se andar. O Pedrão, pastor Divino, olha para Jesus. Eu estou pronto. Eu estou pronto para ser preso e para, se necessário, até morrer. Olha, ele não conhecia ele mesmo. Tem gente que acha, não, eu sou o cara. Esse cara sou eu. Eu vou cantar Roberto Carlos. Um cara que, aliás, não é o Roberto Carlos, é o
Mas chama aquele lá que imita ele, é o J Neto, não sei, gravou a versão gospel. O cara que anda de mão dadas com Deus, esse cara sou eu. Tem gente que acha, Pedro, ele falou, Jesus acabou de alertar eles. Jesus acabou de falar, Pedro, Simão, Satanás pediu para se andar com vocês. Aí o Pedrão fala, eu estou pronto. Maldito é o homem que confia na força do seu braço. O salmista disse, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Ei, a nossa força, ela não vem de nós mesmos. A nossa força vem do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que eu vejo aqui? E Deus mandou falar, Maria. Na batalha a gente luta diariamente. Cuidado com orgulho. É engraçado. Hoje eu estava na mentoria com o pastor Jeremias Pereira, na 8ª. E ele falou, eu achei sensacional. Ele falou como nós somos orgulhosos. Quando alguém comete um pecado, um escândalo, a gente lá, não sou eu. O pastor fulano caiu. Mas também, né? A gente acha que é melhor do que o outro. E é isso que o diabo gosta. Cuidado. Alerta. O diabo, ele é perspicaz. Ele é sorrateiro. E o Pedrão, conta comigo, Jesus. Aí Jesus, se fosse eu. Mas Jesus não deu uma paulada no Pedro. Eu dava. Se fosse eu, Léo, eu ia falar, baixa a bola. Você não está com essa moral, não. Jesus apenas disse, antes que o galo cante essa noite, você negará 3 vezes. E Lucas, deixa eu abrir um parênteses aqui. Mateus fala isso, Marcos fala, João fala, porém Lucas é o único que acrescenta, você me negará 3 vezes que me conhece. É um detalhe pequeno, mas que eu amo, porque Lucas, pastor Nilson, ele é médico, e médico é detalhista. Ele vai falar, olha, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Na guerra, a gente tem que conhecer o inimigo, mas a gente tem que conhecer a gente mesmo. Conhece-te, a psicologia, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas eu vou caminhar para encerrar. Pastor, olha que texto. Olha que texto. A guerra existe. O adversário é o diabo. Eu preciso tomar cuidado com o orgulho de achar que eu sou o cara.
Mas, sabe o que eu aprendo aqui, Yuri? Na batalha cristã, eu preciso saber que a guerra existe. Eu preciso conhecer o inimigo. Eu preciso conhecer a mim mesmo. Mas também eu preciso conhecer o meu capitão. Simão, Simão, Satanás vos pediu para se andar, mas eu, aleluia! Ei! Nós temos que conhecer o nosso capitão. Nós temos o Senhor dos exércitos. Ele está conosco. Aleluia! Aleluia! Euclides, quem conhece o capitão não tem medo do adversário. Deixa eu falar aqui, até o diabo conhece o capitão. Você lembra lá quando os filhos de Cefa foram expulsar um demônio lá? O demônio olha e fala assim: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e vocês? E vocês? Agora olha só, quem conhece o capitão, como diz o hino da harpa, é Jesus o capitão que avante. Aleluia, aleluia, ele é, a gente canta, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, 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 aleluia. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Então eu não vou falar o nome não. Aliás, eu vou falar a cidade. Tô nem aí. Eu vou falar a cidade. A minha esposa fica me monitorando. Hoje é um perigo citar nome, né? Eu citei nome de um irmão aí, o abençoado do amigo dele, estava lá na igreja e eu não sabia. Filmou e mandou para ele. Cheguei em casa, já estava lá o áudio. Ô reverendo, você está contando meus pecados aí no púlpito da igreja? Ainda bem que eu falei a verdade, né? Mas quando eu vi o áudio dele, a perna até tremeu. Eu falei: Jesus, eu falei nele meia hora atrás e agora ele manda mensagem. Eu não vou falar o nome da igreja, mas eu vou falar a cidade. Eu fui pregar em Araxá. Araxá, terra da Dona Beija. Manifestou um demônio, pastor. Camarada 1,90 m diante de Deus. O pastor foi o primeiro a correr. Diante de Deus. Quando eu olhei, o pastor fez parecia o Michael Jackson. Quando eu vi o pastor, aí o diácono correu no pé do pastor, sobrou só eu. Eu não sei, mas esse negócio de demônio territorial
que a batalha espiritual, essa turminha fala, eu quase acreditei, é verdade, porque tem lugar é pesado. Aí o pastor correu, o diabo correu, o povo abriu o corredor. Eu falei, sobrou para mim. Agora, quem conhece o general? Aleluia, aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, em Cristo somos mais do que vencedores! Aleluia, aleluia! Para me encerrar, olha só, Simão, Satanás vos pediu, mas eu roguei. Nós temos um capitão que intercede. Aleluia, aleluia. O diabo olha, Nilson, eu vou te peneirar. Aí Jesus fala, ele é meu, eu escolhi ele, eu elegi ele, eu salvei ele. Aleluia, aleluia. Para me encerrar, já deu uma olhada, meu Deus do céu. Vocês me dão mais 5 minutos, amém? Olha o que Jesus falou. De repente, Jesus fala assim, pastor divino, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. A gente não pode entender isso aqui no sentido literal. Porque um dos discípulos olha para Jesus e fala, o senhor está falando de espada? A gente tem duas aqui, ó. Já tinha bolsonarista lá na época. Já tinha a turminha dos zelotes, andava armado, guerrilheiro. Aí Jesus fala assim, quem não tem espada, vende a túnica e compra. Aí um deles fala, nós já temos duas aqui. É só mandar que a gente sair matando. Aí Jesus olha e fala assim, basta. Sabe por quê? As armas da nossa milícia não são carnais. Paulo disse isso. Jesus não está falando para pegar a espada e sair, não. Jesus, ele está falando de outras armas. E aí, já que eu falei que o Euclides foi no cinema, e eu levei ele a primeira vez, eu voltei no cinema várias vezes. E eu assisti um filme. Quem já ouviu falar no filme Até o Último Homem? Quem já ouviu falar desse filme? Até o Último Homem. Quem não ouviu, quem não assistiu melhor, eu vou ser indelicado. Eu vou dar um spoiler. Esse filme já tem 8 anos. 2016. Esse filme, Léo, fala de um médico americano que durante a Segunda Guerra, em uma batalha em Okinawa, ele resolve ir para a guerra sem pegar em arma.
sem pegar em arma. O filme é excelente. Eu vou confessar, eu chorei. Eu chorei porque o filme é bom. Quem não assistiu, assista. Mas ontem, quando eu estava preparando o sermão, Deus me trouxe esse filme e disse o seguinte: apesar desse filme ser emocionante, ele não serve de inspiração para nós. Nós teremos que usar armas, sim. Na guerra espiritual é suicídio você não ter armas. Pastor Nilson, não é opcional, não. Nessa guerra tem que usar as armas. Jesus falou, olha só, mas agora quem tiver bolsa, tome-a. Porque agora a crucificação chegou. Jesus não estaria fisicamente mais. Aí ele fala, quem tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E quem não tiver espada, venda a veste e compre-a. Sabe o que eu vejo aqui? Nessa guerra não pode faltar a espada, não pode faltar o capacete, não pode faltar o escudo. A gente precisa tomar toda a armadura de Deus. Não vai querer, Yuri, não vai querer fazer bom médico. Eu vou sem arma. O diabo vai amar. Sabe qual é a nossa arma? Versículo 40, e eu encerro. Jesus vai, olha que fantástico. Jesus chega no jardim e ele vai. Quando chegou àquele lugar, ele disse, orai para que não entreis em tentação. A nossa arma é a palavra, é a oração, é o devocional. A nossa arma não é o revólver 38, não é a espada literal, é a palavra, é a oração. Ei, o segredo para uma vida vitoriosa é você ter as armas espirituais. Que Deus abençoe você. Fique de pé. Eu posso olhar, pastor? Aleluia, 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 aleluia. É oração. É oração, aleluia, é a palavra, aleluia. É assim que eu venço as minhas guerras. Quem quer vencer? Você já é mais do que vencedor. Você já é mais do que vencedor. O nosso general é valente, varão de guerra. Aleluia! O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele está conosco, mas eu vou orar. Eu vou manejar bem a palavra. Na verdade, estenda suas mãos no alto. Eu quero orar. Eu sei que Deus falou poderosamente aqui. Aleluia. Essa palavra é de encorajamento. Para você saber. Ei, continue. A palavra para essa igreja é continue, continue, é tempo de lutar. Aleluia.
aleluia. Vai orando aí, vai, abre a boca aí, vai orando aí. Ele vai tomando toda a armadura. Você vai lutar, você vai resistir, você vai vencer. Vai orando, ora, 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 ora. Olha aí, abre a boca aí. Você tem Ele ao seu lado, Ele te ama, Ele te escolheu. Vai, olha aí, olha. Vai olhando aí, clamando. É noite de renovar as forças, é noite de ser capacitado para essa batalha. Vai olhando aí. A nossa confiança está em Deus. Ele é valente, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Senhor dos exércitos, e eu não temerei. A palavra é: aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o general, Ele é o capitão. Em breve a batalha vai terminar.